Foi assessor nacional da CNBB para a música litúrgica no período de 2003 a 2006. Também coordenador geral do canto da música na 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano Caribenho de Aparecida em 2007. Atualmente assessora cursos e encontros de formação litúrgica musical em todo o país. Jardim, tudo com o senhor. Muito boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Né? O que eu vou dizer aqui hoje, na verdade, não terá nenhuma novidade para vocês. Somente eu fiz algumas pontuações para facilitar a nossa conversa, que, no meu entender, vai ser muito mais frutuoso no segundo momento dessa programação da tarde de hoje. Não esperem novidade, porque elas não virão. Já foram ditas na sua essência, lá nas 2 conferências já feitas no auditório grande lá de cima. Tá bom? Foi-me pedido para falar sobre o dinamismo da comunicação na liturgia, a partir da palavra proclamada, da homilia, do canto e da presidência. Eu vou só dar algumas, vai ser muito sucinto, sumário, né? Porque isso, muita coisa já foi dita lá em cima, tá? Não foi por acaso que eu coloquei aqui na página de rosto, esses slides, o ícone da Trindade. O ícone da Trindade que resume muito bem aquilo que a gente celebra, né? Esse mistério da comunhão, né? Da mais perfeita comunicação que se acontece, se a gente quer usar essa terminologia, no mistério da Trindade, né? O mistério de Deus nas 3 pessoas. O que entendemos por dinamismo da comunicação na liturgia? Naturalmente, eu não vou falar aqui do ponto de vista como se fosse puramente como realizar ritos, tipo treinamentos de cerimoniários, entre aspas, né? Não vou falar dessa maneira, não vai ser isso. Esse dinamismo que nós falamos tem a ver com a natureza da liturgia. E eu coloquei aqui uma parte do número 33 da Sacrosanto Concílio. Veja como isso aí já sintetiza tudo aquilo que já foi dito e que nós vamos aqui pontuar. Então, na liturgia, Deus fala a seu povo. Cristo continua anunciando o Evangelho. O povo responde a Deus com cânticos e orações. Já está dito tudo o que acontece, como se dá esse dinamismo. Primeiramente, Deus fala. Vocês vê aqui a primazia da palavra proclamada. E tudo que vem dos ritos tem de ser, de alguma maneira, brotar dessa palavra. Que quem dá o verdadeiro tom, entre aspas, da celebração é a própria palavra de Deus. Isso tudo também foi dito hoje de manhã, né? Todo e qualquer sacramento, sacramental, qualquer ação litúrgica, para se dizer é uma ação litúrgica, ela tem de ter, nem que seja um versículo da palavra de Deus, senão vai ficar uma celebração faltando, uma celebração só com uma perna só, né? O Frei Leovaldo falou também ontem, por exemplo, quem garante esse dinamismo,
ele usou o termo sinergia, né, nessa, o que acontece, né? Essa troca entre Deus e o povo reunido, quem que garante isso é a ação do Espírito, né? E, como muito bem ele lembrou, quem garante logo no início da celebração, né, a gente, depois da saudação apostólica, nós dizemos: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, essa reunião, né, essa comunicação, ela é dada graças à ação do Espírito, que faz com que nós nos tornemos membros vivos de um único corpo vivo de Cristo. Então, o Espírito Santo é que garante esse dinamismo. Isso é um elemento teológico importante já, né? Então, vamos agora falar daqueles pontos que me foi pedido, né? Palavra proclamada. Olhem que eu coloquei proclamada, porque a palavra na liturgia, ela faz carne quando ela é proclamada. Sem ser proclamada, ela ainda não é palavra viva. Depois, na homilia, viu que o Padre Barão a manhã inteira falando da homilia, também não vai fazer muito sentido eu ficar falando muito aqui de homilia de novo, né? E no canto e na presidência. Na palavra proclamada, Deus sempre se comunicou com o seu povo. Ao longo da história da salvação, Ele sempre se comunica com o seu povo. Chegada a plenitude dos tempos, essa comunicação atingiu o seu grau mais elevado na pessoa de Jesus Cristo. Não é também nenhuma novidade, foi dito muito bem hoje. Nele, em Jesus Cristo, a palavra se fez carne ao assumir nossa condição humana. Graças ao evento de Jesus Cristo, nossa comunicação com o Pai se tornou mais visível e sensível. É tanto que Jesus diz: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Então, a comunicação ficou plenamente em Jesus Cristo, visível, sensível. E depois da ressurreição de Jesus e da sua ascensão, Jesus deu-nos o dom do Espírito, para que o processo de comunicação entre nós e o Pai não fosse interrompido. Eu vou para o Pai, o Espírito virá sobre vocês, e tudo aquilo que ainda não estiver plenamente esclarecido vai acontecer, porque a função do Espírito, né, é esclarecer, né, aquilo que não está totalmente claro. Como de fato nós vemos na caminhada apostólica, né, que muita coisa os apóstolos e os discípulos de Jesus foram entendendo com o caminhar da história depois da ressurreição de Jesus. Quer dizer, aquela passagem bonita que a gente escuta no ano B, na Quaresma, aquele evangelho que fala da Jesus expulsando os vendilhões do templo, e diz no final, quando Jesus fala: destruí este templo e em 3 dias vou erguê-lo, diz no final lá, só entenderam isso depois da ressurreição, porque ele falava do templo de seu povo. Então, a ação do Espírito e a caminhada da comunidade à luz desse Espírito é que vai dando sentido, esclarecendo aquilo que não ficou plenamente claro. E vai ser sempre assim até o final da nossa existência.
Nem tudo ainda está plenamente esclarecido. Então, essa comunicação nossa com o Pai continuou garantida graças à ação do Espírito Santo. É isso que eu quero chamar a atenção como elemento teológico aqui para nós depois conversarmos. Tá? Então, na ação litúrgica, graças à força do mesmo Espírito, a palavra proclamada se faz carne. É aquela categoria da linguagem que o Padre Barão falou hoje, que é muito própria da liturgia. Esse caráter performativo. Entendendo bem o que significa essa palavra. Ela não é performativo no sentido de performance, de se apresentar, mas é performativo no sentido de que Deus fala e as coisas acontecem. É o que dá, de fato, na dinâmica sacramental. Né? Então, a palavra se faz carne, na verdade, no momento em que ela é proclamada. Porque, como diz a Sacrosanto Concílio número 7, que vimos também hoje, não é o leitor, a leitora, o diácono, ou quem for que vai fazer a leitura, que vai falar, mas é o Cristo que fala. Nos outros sacramentos, não é o padre ou o diácono ou o ministro que batiza, é Cristo que batiza. É sempre a ação. Mas isso se dá na ação ritual, né? Que acontece e se dá então esse efeito performativo. Então a palavra se faz carne no momento da proclamação da palavra. Daí a importância da gente preparar bem quem proclama essa palavra. Então a gente vê muito por aí nesses encontros de formação que a gente vai por esse Brasil. E as pessoas perguntam, mas pode pegar, por que tem tanta exigência para ser leitor, leitora? Não é ter exigência. É o ministério que essa pessoa desempenha requer essa qualificação. Pegar alguém no laço, vai fazer a leitura aqui para mim. Ou pega as crianças e vamos fazer a leitura. Por que as crianças não podem fazer a leitura? Essa questão aparece sempre. Você vai ver que se trata de algo que requer um cuidado maior e uma compreensão, uma formação para que essa pessoa que proclama a palavra, como diz lá a introdução das leituras da missa, essa pessoa tem que ser o primeiro ouvinte da palavra. Por isso que não se deve pegar e fazer e ler, mas proclamar. Proclamar é uma ação litúrgica, ritual. Então, a atitude esperada é que os ouvintes respondam à palavra proclamada com prontidão, a exemplo de Maria, que diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Acho que é bom passar, parece que tem isso aqui. Não, deixa eu dar atrás. Isso depois desse. Então, a adequada comunicação da palavra de Deus na ação litúrgica pressupõe uma cuidadosa formação bíblico-litúrgica e técnica dos ministros, leitores e salmistas. Nunca se esqueçam que o ministério de salmista é o ministério, ele faz parte do ministério de leitores, não é um ministério especial. O salmista tem uma qualificação a mais pela questão da qualidade, da capacidade de cantar. Mas o salmista é, na verdade, um leitor, uma leitora.
Na introdução do lecionário, diz lá que a palavra de Deus, essa comunicação da palavra de Deus para se tornar mais adequada, tem a ver com a maneira de proclamar dos leitores. E lá diz com todas as letras: devem fazê-lo em voz alta e clara, tendo conhecimento do que leem. Conhecimento do que lê. É aquilo que a Sacrosanto Contílio chama de participação consciente. Você não pode pegar alguém assim, muito menos uma criança que sequer ainda foi iniciada na fé, e falar, vai fazer a leitura, porque aqui nós vamos integrar as crianças. Você pode, tantas outras coisas que você pode integrar na celebração, o que vai também dar uma criança para fazer uma leitura? Né? A formação bíblica, falo aqui de 3 aspectos da formação: bíblico, litúrgica, né? Litúrgica inclui aqui a teológica, que eu não separo teologia de liturgia, né? E técnica também. A pessoa que tem dificuldade de dicção, essa pessoa não pode ser ministro. Leitor e leitora não pode, ela pode ser muito útil fazendo uma outra coisa dentro da igreja, né? Uma pessoa desafinada não pode ser salmista. São coisas que naturalmente tem que ser visto de cara. E aí a preparação técnica, aprender a usar o microfone, aprender a cantar, né? Exercícios de técnica vocal, de um mínimo de compreensão da leitura musical, né? Coisas assim que são fundamentais nessa parte quando a gente fala técnica, mas não basta a técnica. Então, a formação bíblica deve capacitá-los a compreender basicamente o conteúdo, bem como o contexto de cada texto sagrado. Perguntamos aí, vocês na sua prática, depois nós podemos ter que conversar, como é feita a formação dos ministros leitores nas suas comunidades. Como é feita? Será que tem um mínimo lá de formação sistemática para entender minimamente o contexto histórico e espiritual daqueles textos bíblicos que ela vai proclamar? Que não se trata de aplicar pura e simplesmente numa leitura fundamentalista, abrir a Bíblia e falar como muita gente anda fazendo. Não é nesse sentido, que são textos escritos mais de 2.000 anos, até 3.000 anos de distância até nós. Como é que você vai aplicar aquilo literalmente? Você tem que entender minimamente o contexto em que, por exemplo, estava o profeta lá naquele lugar, por que ele está falando daquele jeito, o que acontecia lá na realidade dele. Isso é o mínimo do mínimo que a gente precisa ter. E os leitores precisam ter isso. Pelo menos aprender como buscar isso. E as Bíblias, por exemplo, hoje, tem boas introduções já, né, dos livros, que já é uma ajuda, né? Agora, formação litúrgica deve proporcionar-lhes a necessária vivência dos textos proclamados, tanto no contexto ritual, como no cotidiano da vida. O Padre Barão insistiu muito nisso hoje. Uma coisa é você pegar um evangelho tal, e ele é proclamado no contexto litúrgico do Advento, e aquele mesmo evangelho você proclamado num outro tempo do ano litúrgico. Faz diferença. O texto sagrado é o mesmo? É. Mas você não está no mesmo tempo
em que esse texto está sendo proclamado. E ainda mais ainda quando se trata da homilia, né, que foi o foco da reflexão dele. Então, você vivenciar o texto enquanto rito na ação litúrgica e o que isso significa para a sua vida, né, do dia a dia como imperativo ético vivencial. Então, esse duplo aspecto que sempre deve fazer parte dessa formação. Não é apenas uma formação técnica para fazer a leitura bem feita e tal, mas isso, para você de fato, naquilo que o Frei Ariovaldo falou ontem, que você seja de fato porta-voz de Cristo, falando na força do Espírito em você. E a sua voz não é, você empresta a sua voz, né? Mas ela não é sua. Todo o seu ser, seu olhar, seus gestos, são gestos de Cristo em nós, graças à força dinâmica do Espírito, que faz tudo novo em cada ação ritual. Tá? A preparação técnica, por sua vez, torna-nos aptos a comunicar a mensagem com toda a inteireza do ser. Em suma, tudo isso para que seja garantido o direito da Assembleia de participar ativamente mediante a escuta da palavra. Veja aqui uma frase dessa, o quanto de elementos que tem. A sacramentalidade essencial aqui é a escuta da palavra. Embora a gente já perdeu praticamente isso tudo, porque hoje é tudo muito visual, né? Mas essa linguagem própria da liturgia que o Padre Barão assistiu tanto de manhã, um elemento primordial é a escuta. Alguém está falando, esse alguém é Deus, e nós temos que estar atentos para escutar e interagir sinergeticamente. E isso, a liturgia é um lugar privilegiado. Está dando para acompanhar? Sim. Não tem muita novidade aqui, né? Tá. O primeiro ponto, então, palavra proclamada, era isso que eu queria chamar a atenção. Agora vamos para um outro ponto, que é a homilia. Coloquei lá no subtítulo, elo de ligação entre palavra proclamada e a resposta da Assembleia. Na liturgia da palavra acontece ritualmente o que acabamos de dizer sobre o processo de comunicação entre Deus e seu povo. O que nós falamos do processo de comunicação entre Deus e seu povo? Que ao longo da história da salvação, assim como começa também a Sacrosanto Contílio, né, que a obra da salvação continua, Deus desde sempre teve o seu ponto elevado em Jesus Cristo e continua na igreja. Ainda tem mais um elemento que torna isso mais atual e se renova em cada ação litúrgica. Gente, o resumo daqueles 6 primeiros números da Sacrosanto Contílio é isso. A obra da salvação, né, prenunciada, ela teve o seu ponto mais elevado na pessoa de Jesus Cristo. Não para aí, ela continua na igreja e torna cada vez nova, renovada em cada ação litúrgica. Então, a celebração litúrgica é, portanto,
torna essa obra da salvação sempre como um momento único e irrepetível da permanente intervenção de Deus na nossa história humana. Gente, quando a gente descobre isso, que o mistério da liturgia se dá dessa forma, muita coisa muda. Você não está ali simplesmente executando ritos pelo rito, mas essa ação, ela é uma ação contínua desse Deus que desde sempre se revela e que é atualizado em cada ação litúrgica. E como é que isso é atualizado? Na força do Espírito, nós nos tornamos corpo vivo de Cristo, atualizando o mistério dele na nossa caminhada, na nossa vivência pascal. Muito bem. Então na liturgia da palavra acontece ritualmente esse enunciado teológico que a Sacrosanto Contílio faz. Agora, a homilia cumpre a função mistagógica de preparar os fiéis para, à luz da palavra, responderem à proposta de Deus nos tempos atuais. Você tem dois elementos essenciais: a palavra de Deus na sua objetividade e a realidade em que nós nos encontramos. O papel do homiliasta, da homiliasta, que estiver fazendo a homilia, não pode perder isso de vista. A palavra e a nossa realidade. Para não tornar uma palavra vazia. Também aqui, a comunicação se tornará mais eficaz à medida que o homiliasta, ou a homiliasta, estiver imbuído do espírito litúrgico. Se estiver imbuído do espírito litúrgico, tudo aquilo que o Padre Barão tentou falar de manhã, é a gente entender essa dinâmica própria da liturgia. Se a gente não entende isso, não vai conseguir jamais entender o processo de comunicação na ação litúrgica. Ou a liturgia é comunicação, como o Frei Leovaldo sugeriu, para mudar o título da conferência. Não é liturgia e comunicação, mas a liturgia, dentro dessa compreensão, ela é o veículo de comunicação, a expressão, melhor dizendo, dessa comunicação do divino com o humano e vice-versa. Não tem como separar, né? Então a homilia, ela tem essa finalidade de fazer essa ponte, ajudar, né? Fazer com que essa palavra se torne de fato palavra, né? Que tenha a ver com a nossa vida, com a nossa prática. Então ela cumpre a função mistagógica, não é uma função de puramente comunicar, de falar bonito e tal, mas ela tem que... O que é a palavra mistagogia significa? É nos introduzir no mistério. Quem faz a homilia, primeiro tem que fazer essa experiência no mistério, com a palavra que ela preparou, e levar os demais da Assembleia a mergulhar na dinâmica desse mistério. Por isso que ela tem a função mistagógica.
temos também aqui a comunicação se tornará mais eficaz à medida que o humilhar-se estiver imbuído do espírito litúrgico. Ali. Isso pressupõe, dentre outras coisas, uma cuidadosa preparação. Passe, por favor. Aí eu cito o Papa, lá no Evangelho Caldo, né? Cuidadosa preparação. O Papa diz: um pregador que não se prepara não é espiritual. Pega pesado. É desonesto e irresponsável. Palavras, entre aspas, dele mesmo. E mais, é um falso profeta, um embusteiro ou um charlatão vazio. O Papa está falando. Uma coisa muito séria, muito séria. E aí a gente fica perguntando por que estamos numa situação tão deprimente, quando a maioria dos lugares onde a gente vai, que eu ando bastante desse país afora, e a gente sempre escutando da péssima qualidade das homilias. Muito sério. E mais, homiliasta não é professor nem técnico. Está lá isso. Não tem não. Deixa lá atrás mesmo, dá um livro. Aqui eu não pus tudo lá na tela. Então, não é professor nem técnico. É uma pessoa sábia, curtida na experiência da vida e da fé. Frequentador assíduo da palavra de Deus. Não oferece conhecimentos teóricos, ainda que teológicos. Claro que tudo isso tem na homilia. É aquilo que o Baronto de manhã insistiu, né? Fala a partir de sua própria busca e experiência de como viver a fé, de como ser fiel a Jesus Cristo, de como viver a vida do Espírito na realidade atual. Ele não está falando para pessoas de outro planeta, mas ele fala para iluminar a realidade atual. Daí a importância do que quem faz a homilia conhecer bem a comunidade, para ver seus interlocutores, ele sabe exatamente. É o pastor que conhece, ou a pastora, né, que conhece o seu rebanho. Eu estou falando aqui homem e mulher porque muitas de vocês aqui, eu sei, né, fazem também homilias nas celebrações da palavra, né? Ou presidindo o ofício divino. Claro, mas tem muitas mulheres que fazem isso nesse Brasil. Então a gente fala aqui, não é só o padre que faz homilia. Mulheres também fazem. E muitas. Graças a Deus. Pode olhar aí que a maioria das comunidades não tem padre, quem segura a barra lá são as mulheres. São elas. Sai da igreja não gosta das mulheres. Então, quando eu falo aqui, o homiliasta e a homiliasta, eu estou contemplando que a celebração da palavra, ela, aqui no Brasil, ela tem uma importância muito grande. Porque muita gente não tem a Eucaristia diária, dominical, enquanto isso é um direito de todos os batizados, que a própria igreja diz que tem, mas ela própria não dá jeito de resolver esse problema. Não avança nessa parte. Ok, agora vamos para o terceiro ponto, falar do canto, né, dos fiéis. Sinal da perfeita comunicação da Assembleia congregada no Espírito. Também aqui, vou só falar umas duas coisinhas só, né?
o canto litúrgico é um meio privilegiado de comunicação da Assembleia com aquele que a convocou, Deus que nos convocou, e lhe dirigiu a palavra. A gente nunca pode perder de vista esse fio. Ele nos convoca, nos reúne e nos prepara para ouvir a palavra, e Ele mesmo fala, né? E, como diz a Sacrosanto Contínuo, lá no começo, né? E a resposta que nós vamos dando é com cantos, orações, ladainhas e tudo mais. Mas a partir da palavra, dele, não minha. A humildade, servindo-se da própria palavra de Deus. Não é servir de qualquer coisa, de qualquer teologia, mas a própria palavra de Deus, que são salmos, cânticos bíblicos, a Assembleia, então, servindo essa palavra, sintonizada no Espírito, responde cantando a uma só voz, aclamações, hinos, antífonas, ladainhas. Esse uníssono das vozes e dos corações, mais que um capricho estético do belo pelo belo, que tem de ter também, mas ainda, se fica só nisso, ainda não é comunicação litúrgica. Esse uníssono das vozes é uma expressão externa de uma experiência comunitária do amor mútuo dos que participam da ação litúrgica. É o uníssono das vozes, mas esse uníssono, ele é a expressão de uma comunhão profunda entre as pessoas que ali estão. Então você vê que ele aqui é a expressão de uma atitude espiritual. O coral, o regente está lá criando uníssono para as vozes cantar, né? É assim, os tenores têm que cantar tudo juntinho, na mesma hora, as mesmas sílabas, né? Na liturgia, essa imagem ela é muito interessante, porque quem dá essa unidade é o Espírito. Mas aqui, quem está cantando conscientemente vai fazer isso, além da beleza estética da harmonia. Isso é resultado de uma compreensão teológico-litúrgico-espiritual, que você está escutando o outro, porque o uníssono ele tem a ver com a escuta. Porque se você não escuta quem está cantando do seu lado, você vai cantar na frente dela, ou vai ficar para trás, ou vai fazer com volume mais elevado do que o dela, sobressai, e você não tem comunhão com ela. Então, essencialmente, escuta. Primeira coisa que um regente de coral fala para os cantores: vamos nos escutar. E dentro da liturgia, quando fala uma só voz, né, essa escuta do outro, do todo, tem uma motivação teológica espiritual, repito. O Espírito, que é um só, faz de todos nós aqui um só corpo, um só Espírito. Conteúdo da segunda epiclese lá da missa, da Eucaristia. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Porque assim, sacramentalmente, isso é expressão do mistério da igreja. Tem que ser essa comunhão. Está dando para acompanhar? Porque isso para mim, isso é tão evidente que tudo aquilo que vem como recurso externo
tem de ser, é um acréscimo a mais, é um ganho a mais. Não é a primeira coisa, mas ela é uma decorrência natural daquilo que é o mistério da união do Espírito. Eu escrevi um texto sobre o uníssono como sinal sensível da ação do Espírito na Assembleia. Foi publicado na revista de liturgia no ano passado, onde eu mostro como isso se dá com os diversos ministérios. Não é uníssono só quando eu falo de canto, mas de toda a ação litúrgica. Como estabelece esse uníssono entre a presidência e a Assembleia, presidência e ministérios, ministérios, Assembleia e por aí vai. Entendendo que é um corpo só, vivo de Cristo. E não membros separados, corpos estranhos dentro de um mesmo espaço. O gesto litúrgico de cantar. Antes de eu dizer isso, eu repito lá, para isso acontecer esse uníssono, essa consciência, faz-se necessária a formação litúrgica permanente, tanto da Assembleia como dos ministros do canto e da música. E às vezes tudo isso esbarra na questão da formação sistemática. Não esquecendo a experiencial, que a própria liturgia é também profundamente formativa, à medida em que nós podemos realizar esses ritos que nos levem de fato a sentir a presença do Espírito e não nos afastar dela. O gesto litúrgico de cantar pressupõe uma atitude espiritual, repito, a voz de cada um deve fundir-se à dos demais e formar um só coro com todo da Assembleia, sem qualquer pretensão vaidosa de sobressair-se ou individualizar-se. Gente, é tão sério isso aqui, porque às vezes eu tenho a sensação que nem a oração do Pai Nosso as pessoas conseguem rezar juntas, mesmo de mãos dadas. Tem sempre uma doninha correndo na frente, ou o próprio padre gritando mais alto por cima. O irmão nunca está ali. Eu falo de mãos dadas porque você tem um elemento a mais que te faz ainda ficar mais ligado, que você dá a mão, mas mesmo assim. Quer dizer, essa consciência dessa unidade, que nós não somos ali sujeitos isolados, nós somos ali um corpo vivo de membros integrados, que nenhum membro sobrevive fora do corpo. Eu costumo brincar nos lugares onde eu vou, pergunto, mas existe uma cabeça sobrevive fora do corpo? Às vezes as presidências das celebrações, às vezes fica assim, o padre está correndo lá na frente, está andando como se fosse um trem, a locomotiva vai solta lá para frente e o resto dos vagões ficam se ajeitando para trás, assim como pode. E como é que essa locomotiva se solta? Às vezes é gritando lá no microfone, às vezes está cantando até harmoniosamente, mas o padre usa o microfone gritando como se ele fosse a voz mais importante dentro. Se é que todo mundo está cantando, por que eu vou usar microfone? Isso vale também para os cantores. Entendeu? E como usar esse microfone de forma que não agrida os ouvidos, se a ação é ação comum? Como o Frei ontem insistiu tanto na questão da etimologia da palavra liturgia. Esse serviço comum, por que alguém tem que sobressair?
um membro do corpo mais importante do que o outro, isso não existe. Nenhum membro do corpo é mais nobre do que o outro. Tem um outro menos nobre. E vou falar por fim, está terminado o meu tempo, a presidência. Eu só escrevi um parágrafo. Diz assim: uma vez que a comunidade reunida é sinal sacramental do corpo de Cristo, quem preside as celebrações desempenha a função de Cristo cabeça. Expressão da Sacrosanto Concílio número 7. Cristo cabeça. Cabeça e membros. Mas quem exerce a função da cabeça é quem preside. Mas a cabeça não pode presidir se ela não estiver integrada num corpo de membros diversos. Óbvio, né? Esse ministério, estou falando aqui da presidência, deve ser exercido de tal modo que todos os membros do corpo possam, unidos na força do Espírito, participarem ativamente do mistério celebrado. Quem preside a ação litúrgica não o faz em nome próprio, mas de toda a Assembleia. O Barão chamou bem a atenção hoje essa questão ou foi a Leoval também falou. Não é alguém, o mistério, não é, o mistério é de Cristo, a Trindade, não é um show de alguém chamando a atenção sobre si. Ele está fazendo isso em nome de toda a comunidade, todos os membros do corpo, unidos na força do Espírito Santo. Tudo isso para quê? Para que todo mundo possa participar ativamente. Os ministérios todos têm a ver com isso. Várias vezes na Constituição, se a professora Contínuo está falando dessa participação. Que é direito adquirido nosso pelo batismo. Nós somos povo sacerdotal, com direito daquilo que a igreja tem a nos. Então, em outras palavras, essa unidade será tanto mais visível e sensível à medida que a presidência for capaz de estabelecer a comunicação com os diversos ministérios e os diferentes tipos de assembleia celebrante. Eu tentei aqui toda hora usar a palavra comunicação, mas entendendo esse dinamismo que é próprio daquilo que é a natureza da liturgia. Não é uma comunicação qualquer, que às vezes a gente fala de comunicação, pensa nos meios e instrumentos de comunicação. Eu não estou falando instrumental, estou falando do dinamismo do que rege a natureza da liturgia. Então, quem preside está fazendo isso em nome da Assembleia, porque essa pessoa que preside, ela é também parte dessa Assembleia. O professor Contínuo diz que ela é a cabeça. Mas a cabeça age em harmonia com todo o corpo. Para que todos os membros do corpo, nunca esquecendo que a Assembleia, toda ela é também ministerial. Ministro não é só quem está lá proclamando a palavra e presidindo ou cantando. Toda a Assembleia é ministerial. Todos somos atores, né? Então, todos esses ministérios, eles vêm de lado da Assembleia para edificar esse corpo vivo, de pedras vivas, corpo de Cristo. A Assembleia. Paro por aqui, porque a nossa conversa vai continuar, né? E
na hora que formos conversar, a gente pode retomar esses pontos, né? Sobretudo falando a partir da nossa prática, que é o que nos interessa. Mas a gente vai fazer essa conversa, né? E iluminada por essa base teológica. Obrigado.